Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos usar o nosso livro Currículo em Ação, o EMAI. Para não perder o costume, vamos fazer o nosso cabeçalho. Olha só, mudamos de mês, turma. Hoje é o dia 1º do mês de julho. Qual será a nossa rotina? Vamos usar o EMAI, vamos falar de medidas de temperatura. A atividade será a 6.1 e a 6.2, nas suas páginas 40 e 41. Depois nós vamos assistir ao Centro de Mídias, das 14 às 15h30. Lembrando que é obrigatório. A SEDUC está monitorando a participação de todos os estudantes. E vocês precisam realizar as tarefas que se encontram no aplicativo. Combinado? Então vamos lá. Quais serão as habilidades que nós estamos trabalhando aqui hoje? Ler informações e reconhecer temperatura, como grandeza e o grau Celsius, como unidade de medida a ela associada, e utilizá-lo em comparações de temperaturas de um dia, uma semana ou um mês. Ler informações e reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius, como unidade de medida a ela associada, e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior, ou ainda em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. Então, aí na sua página 40, nós vamos ter a sequência 6. A atividade que iremos fazer é a 6.1. Certamente você já ouviu ou leu, nos noticiários, frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos aqui. Então, nós temos esse termômetro. Se a gente olhar aqui, ele está cinza. Então, ele é feito com mercúrio. Como o mercúrio é tóxico, Eles pararam de usar o mercúrio e agora eles estão usando esse aqui, vermelhinho, que é um líquido com corante, tá bom? Para que não aconteça, de quebrar e o mercúrio, por ser tóxico, aí fazer mal à saúde. Nós também temos esse aqui, que está sendo usado, por conta do Covid-19, até na entrada do supermercado, no shopping, em vários locais, até mesmo lá na escola, certo? E também temos esse aqui, que nós compramos também na farmácia, como todos os outros, mas ele é digital. Então, nós não vemos essa partezinha aqui desse líquido vermelhinho, ou do mercúrio. Ele já aparece aqui na nossa telinha do termômetro como digital. Bom, agora é hora do vídeo para a gente conhecer melhor o termômetro. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer um assunto muito importante. A gente vai estudar sobre o termômetro. Certamente vocês já viram um termômetro, talvez diferente desse. Aquele termômetro que serve para medir a temperatura do corpo, para saber se você está ou não com febre. Já este termômetro aqui, a gente usa para medir a temperatura do ambiente. Nós vamos conhecer um pouquinho como ele funciona. O que é termômetro?
O termômetro é um aparelho utilizado para medir a temperatura de determinado ambiente, ou seja, através dele a gente consegue saber se determinado local está quente ou se está frio. Como o termômetro funciona? O termômetro possui um tubo de vidro fechado chamado de tubo capilar e o bulbo, que é onde fica o líquido. Antes, esse líquido era o mercúrio, só que o mercúrio é uma substância tóxica e hoje, dentro dos termômetros, geralmente tem um álcool com corante vermelho. Quando a temperatura está quente, mais o líquido vermelho vai subir e quanto mais frio está, ele vai descer. Aqui do lado a gente tem os números, que é a escala, que vai indicar a temperatura que está o ambiente. Observe nesse vídeo o funcionamento de um termômetro. Temperatura está subindo, o líquido vermelho vai subindo. Como ler um termômetro? No Brasil, a unidade de temperatura é chamada de graus Celsius, em homenagem ao sueco Anders Celsius, que através de muitos estudos, muitas pesquisas, foi capaz de propor. Por exemplo, se eu pego o meu termômetro e vejo que ele está marcando no 30, eu vou dizer que está 30 graus Celsius. Se estiver marcando no 20, eu digo que está 20 graus Celsius. Dessa forma, a gente sabe que estamos falando de temperatura. Agora tem uma coisa muito importante. Por exemplo, se estiver marcando depois aqui do zero, a gente diz que essa temperatura está abaixo de zero. Por exemplo, se estivesse marcando aqui no 10, se o líquido vermelho viesse até o 10, eu diria que está 10 graus Celsius abaixo de zero. E pode ter certeza que essa temperatura é muito, mas muito frio. Abaixo de zero. Algo muito importante que não podemos esquecer é que quando a temperatura estiver abaixo de zero, né, quando forem essas temperaturas aqui que estão embaixo do zero, a gente tem que colocar na frente do número o sinal de menos, o sinal de negativo. Por exemplo, se estivesse marcando aqui no 10, ó, que está abaixo de zero, eu diria que está 10 graus Celsius abaixo de zero. E na frente do 10, eu coloco o sinalzinho de menos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, quando a temperatura está acima, tá, do zero, por exemplo, se estivesse marcando aqui no 20, eu não preciso colocar nenhum outro sinal, é só eu falar 20 graus Celsius, certo? Aí, vocês estão vendo aqui que tem uma letra F? Essa letra F é de Fahrenheit, que é um outro tipo de unidade de temperatura, usada em outros países. Aqui no Brasil a gente usa o Celsius, né? Por isso que tem esse C aqui. Então a gente vai focar nela, tá? Quando a gente for querer saber a temperatura. Curiosidade. Crianças, agora eu vou apresentar para vocês uma curiosidade. Vocês gostariam de saber em qual cidade do Brasil fez mais frio? Os termômetros marcaram a temperatura mais baixa? Oficialmente, ou seja, com registros comprovados, no ano de 1953, em Xanxerê, em Santa Catarina, os termômetros marcaram 11,1 graus Celsius abaixo de zero. Imagina só o frio que estava fazendo lá. O INMET, que é o Instituto de Meteorologia, apresentou esses dados. O INMET, ele trata de assuntos como, por exemplo, a previsão do tempo, ou seja, ele consegue dizer em uma cidade, em determinada semana, qual é a temperatura média que ela vai ter. Para indicar o grau, usamos essa pequena bolinha logo acima do número que está indicando a temperatura. E usamos a letra C para indicar Celsius. Assim, todo mundo vai saber que estamos falando de temperatura. Bacana o vídeo, né? Então, o que que falou lá no vídeo que a gente tem que deixar aí bem registrado, né? Quando nós falamos em temperatura, nós temos que colocar um símbolo, que é esse zerinho aqui, ó. O que que ele significa? Grau.
E a letra C, que é de Celsius. No nosso país, nós usamos a temperatura como grau Celsius e não como Fahrenheit, como usam em outros lugares. Aqui está o nosso termômetro. Então, olha aqui, está medindo a temperatura. Aí nós podemos observar o C de Celsius, certo? Então, não podemos esquecer que esse C é de Celsius e o zerinho aqui é de graus, tá? Então, quando nós lemos o número 36, nós não podemos esquecer, como quando falamos de temperatura, em colocar o zero que representa o grau e o C que representa Celsius. E aí nós vamos para a atividade. Pesquise e responda. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? E quando dizemos que uma pessoa está com febre? Bom, para responder essas duas questões, nós vamos para o vídeo. Hora do vídeo para conhecer a temperatura corporal. Olá, curioso! Veio saber qual a temperatura do corpo humano considerada normal? Assista até o final do vídeo que você vai não só aprender isso, como também aprender o que a faz baixar ou subir. Nos ajude a trazer conteúdo de qualidade aqui para o YouTube. Se inscreva e deixe seu like, isso nos dá suporte e nos faz continuar fazendo o que mais amamos. Aviso importante: as unidades de medidas apresentadas nesse vídeo são em Celsius e consideradas que foram medidas na axila. Antes de te responder, você precisa saber de dois fatores muito importantes. Primeiro, a temperatura ideal é diferente em cada região do nosso corpo. Os locais indicados para medir são axilas, boca, ouvido e ânus. Segundo, a temperatura corporal não se mantém constante durante o dia. Incrivelmente, na parte da manhã, nosso corpo fica mais frio e vai esquentando até a noite. Então não estranhe se na hora de dormir você estiver mais quente que de manhã. Temperatura ideal do corpo humano. Sabendo que a medição deve ser feita em algum local específico e o impacto do horário na análise, vamos aos valores. Durante a manhã, o ideal é que nosso corpo esteja a 36,5 graus e durante a noite 37,2 graus, se medida nas axilas. Se for medida na boca ou no ouvido, o valor não deve passar de 37,5. Sendo assim, o ideal é estar entre 36,5 e 37,2 graus. Caso seu termômetro esteja em Fahrenheit, esse valor deve ser maior que 97,7 e menor que 98,9. Identificando os intervalos. Abaixo de 35 é classificada como hipotermia leve. Entre 33 e 30, hipotermia moderada. E abaixo de 30 graus é classificada como hipotermia grave. Os casos acima de 37,2 são considerados febrícula, acima de 37,8, febre, e temperaturas acima de 40 como hipertermia. Temperatura baixa. Temperatura corporal baixa ou hipotermia. Caso você esteja com menos de 35 graus, fique atento. Essa condição é chamada de hipotermia e pode ser grave. Os sintomas em casos leves, 33 a 35 graus, são tremores, pés e mãos frios, dormência nos braços e pernas. Os sintomas de hipotermia moderada, 30 a 33 graus, são tremores violentos e incontroláveis, discurso lento e tremido, respiração mais lenta e fraca, pulsação fraca e dificuldade em controlar os movimentos do corpo. E por último, os sintomas de hipotermia severa, 30 graus ou menos, são perda de controle dos braços e pernas, perda dos sentidos, respiração superficial, pulsação irregular e pupilas dilatadas. Causas de temperatura baixa. As principais causas são exposição prolongada ao frio ou à água gelada, choque, álcool, drogas, diabetes e hipotiroidismo. Temperatura alta. Medidas entre 37,3 graus e 37,8 são consideradas febrícula, em outras palavras, uma febre branda. A partir de 37,8 já é considerado febre. Nessa condição, sentimos calafrios, transpiração e mal-estar. Aos 39, a pessoa começa a apresentar confusão mental e aos 40 graus, convulsões. Quando chega nesse valor, é classificada como hipertermia.
Febre infantil. Existem 3 formas de medir a temperatura do bebê de acordo com a idade dele. Via retal, espere valores entre 36,6 a 37,9. Via oral, deve medir entre 35,5 a 37,5. E por último, nas axilas, você deve encontrar valores entre 34,7 e 37,3. Antes de eu te falar as causas, que tal você se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das maiores curiosidades e aprender assuntos úteis aqui no YouTube? Causas de temperatura alta. Principais causas. As principais causas da febre são doenças, medicamentos e insolação. As doenças mais comuns responsáveis por elevar a temperatura são infecção, gripe, câncer e AVC. Alguns medicamentos também podem te deixar nesse estado: antibióticos, narcóticos, barbitúricos e antihistamínicos. E por último, a insolação. O excesso da exposição ao sol pode sobrecarregar a parte responsável pelo equilíbrio da temperatura. Nessa condição, o sistema não tem energia necessária para manter o seu corpo resfriado. Sabe quando o ar-condicionado está ligado, mas não consegue esfriar porque as portas e vidros estão abertos? Então, acontece o mesmo com o nosso corpo. Qual parte do corpo controla a temperatura? A parte do cérebro responsável pelo equilíbrio da temperatura é chamada de hipotálamo. Ela faz um balanço entre a temperatura dos órgãos periféricos, que possuem contato com o ambiente, e com os tecidos internos. Quando algum fator externo perturba esse perfeito equilíbrio, o hipotálamo responde. Essa perturbação externa pode ser alguma bactéria intrusa alojada no seu corpo. Como forma de combate a esse micro-organismo, o sistema aumenta a temperatura para acabar com essa ameaça. Então, a febre não é uma doença e muitas vezes é só um mecanismo de defesa. Já reparou? Quando fazemos exercícios físicos, sentimos calor, e quando estamos com febre, sentimos frio. Então, isso tem a ver com a função do hipotálamo. Quando você pratica algum esporte, você esquenta. Então, o hipotálamo se programa para baixar a temperatura, dando sinais de que você está muito quente. Você começa a sentir calor e suar. Já quando estamos com febre, digamos, lutando contra alguma bactéria ou vírus, nosso hipotálamo eleva a temperatura com o intuito de matar esse micro-organismo e, para fazer isso, ele dá sinais de que estamos com frio. Curiosidades: temperatura baixando. A temperatura dos humanos está caindo ano após ano. Foi constatado que a cada década os homens estão ficando 0,59 graus mais frios, já as mulheres 0,32 graus. As principais causas dessa queda histórica é devido à evolução natural e o novo estilo de vida da humanidade. Com ar-condicionado e menos energia desprendida ao fazer atividades cotidianas, não é mais necessário o mesmo esforço para manter a temperatura corporal. E aí, já teve hipotermia ou hipertermia? Os sintomas que você sentiu são iguais aos mencionados no vídeo? Nos conte como foi e ajude outras pessoas também. Muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo e tchau! Bacana o vídeo, não é? Aprendemos várias coisas, até sobre hipotermia. Muito bacana. Conhecimento nunca é demais. É sempre bom a gente estar aprofundando aquilo que nós estamos estudando. Agora dá para responder a letrinha A? Com certeza, certo, turminha? Dá para responder a B? Com certeza. Depois desse vídeo, vocês conseguem responder. Qual é a temperatura do corpo humano, que é considerada normal, e quando dizemos que uma pessoa está com febre. Na letrinha C, qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Bom, a Pro trouxe uma pesquisa aqui, aí de São Vicente. Eu não consegui voltar para saber a de ontem, mas nós vamos registrar na nossa atividade a temperatura de hoje. Então, hoje, a máxima, olha, é de 20 graus e a mínima será de 13 graus. Se você não realizar a atividade hoje e estiver aqui, ó, porque aqui tem os outros dias, tem sexta-feira que é amanhã, no sábado, tem o domingo, a segunda e a terça. Então, dependendo do dia que você estiver, você pode responder a sua atividade. Certo, turminha? Mas hoje, em São Vicente, a maioria do tempo ficará nublado.
E nós estamos registrando aí a máxima hoje de 20 graus Celsius e a mínima de 13 graus Celsius. Então, nós temos aqui a atividade 6.2 para realizar, na sua página 41. Então, observe os termômetros da ilustração. Nós temos o termômetro da letra A, o da letra B, o da letra C e o da letra D. A Pro vai ampliar para ficar melhor. É o mesmo termômetro, só que a Pro ampliou para a gente enxergar melhor. Então, na letra A, conforme a gente viu lá no primeiro vídeo, lembra? Se essa barrinha vermelha estivesse para baixo do número 0 aqui, seria grau negativo, certo? Mas está para cima. Então, aqui, nós estamos registrando que a barrinha, ela passou do 10. Então, aqui dá para contar, ó, 11, 12, 13, 14, ó, o 15. Então, aqui exatamente está no 11, ó, está no 12. Então, o termômetro da letra A está marcando 12 graus Celsius. Vamos ver o B? Ó, agora já está mais quente, hein? Aqui está, ó, passou do 0, ó, subiu, está marcando 25 graus Celsius. Vamos ver o C? Nossa, esquentando, hein? Está marcando 35 graus Celsius. E aqui passou do 40. Está marcando, ó, 41, 42. 42 graus Celsius. E aí, agora a gente vai responder as questões, certo? Letra A. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Vamos voltar? O que são esses números? São os graus, certo? Eles representam o grau que está fazendo. Letra B. Escreva a temperatura indicada em cada termômetro. A Pro já foi falando. Então, quando você registrar aqui, você tem que escrever A, que é do termômetro A, é igual. Você vai falar o grau aqui. Não esqueça da bolinha e do C de Celsius, que essa bolinha representa o grau. E vai fazer assim no B, no C e no D. Número 2. Agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo e em cada mês do ano. Então, lá em janeiro, a temperatura média é de 23 graus Celsius. Em fevereiro também, março também. Abril já costuma cair um pouco a temperatura, ó, 21 graus Celsius. Em maio, 18, caiu um pouco mais, 18 graus Celsius. No mês de junho e julho, cai mais ainda, ó, 17 graus Celsius. Em agosto, começou a subir, 18 graus Celsius. Em setembro, ó, subiu mais um pouco, 19 graus Celsius. Outubro, 20 graus Celsius. Novembro, 21 graus Celsius. E em dezembro, 22 graus Celsius. Então, pode perceber que depois do mês de junho e julho, começou a gradativamente subir a temperatura. Então, começou alta, foi diminuindo e depois voltou a aumentar. Então, que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? A Pro acabou de falar isso aqui explicando para vocês. Então, a gente começa aqui no começo do ano com altas temperaturas, vai diminuindo e depois torna, né? Vai diminuindo no meio do ano e depois começa a subir novamente. Certo, turma? Aí agora é só você mandar uma foto para Pro corrigir e fazer a devolutiva para você. Um beijo, turminha!